boa tarde já. Continuar o nosso painel, falar de um assunto importantíssimo, sobre o qual tenho imenso interesse e talvez também um imenso desconhecimento. Vocês vão ajudar a iluminar. Eu estou aqui com Ana Rosas, que faz parte da equipe de direção da rede externa institucional da Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal. Bruno Graça Simões, nosso diplomata, chefe do setor econômico da Embaixada do Brasil aqui em Portugal. E o Otacílio Soares da Silva, economista, que tem a participação ativa na nossa Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Portugal. Eu tenho várias questões para apresentar a vocês, eu vou começar pela Ana. E a questão é, considerando que a gente está num período de ratificação do acordo, mas já um período de transição, digamos assim, iniciado, no que se refere à área comercial, como o empreendedor português, especificamente falando em Portugal, como esse empreendedor recebe esse primeiro movimento do acordo? Aliás, um acordo que foi negociado, eu falava com o Bruno sobre isso antes, um acordo que teve negociação de 25 anos, não é pouca coisa, e que projetando o público, tem um mercado de 700 milhões de pessoas, não é pouca coisa. De que maneira o empreendedor português vê esse marco? Ana, bem-vinda. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Não está? Fala mais perto para ver. Parece. Sim. Sim. Tá? Obrigada. Então, a relação entre Portugal e o Mercosul é uma relação muito centrada no Brasil. O Brasil é claramente o nosso principal mercado, o nosso principal fornecedor do Mercosul, e isto numa proporção de 95%. Portanto, quando Portugal fala do Mercosul, fala do Brasil e da relação económica com o Brasil. O empreendedor português conhece tradicionalmente o Brasil, mas tem com este mercado uma relação comercial relativamente curta. Nós não podemos dizer isto de uma forma muito generalizada, mas a maior parte das empresas tem uma relação relativamente curta, no entanto, entendida como um potencial ponto de partida para uma relação muito mais profunda. O acordo Mercosul é um acordo que Portugal vê de uma forma muito positiva e desde o início desta negociação. E, portanto, ao longo do tempo foi querendo que este acordo se estabelecesse. E, neste momento, as empresas portuguesas estão particularmente interessadas e atentas a todas as evoluções que o acordo pode trazer. A AICEP está a divulgar o acordo, trazendo peritos, fazendo estudos, fazendo apresentações do mesmo, porque o acordo é como que uma estrutura, como que um esqueleto, que tem de ser com certeza preenchido pelo interesse, pela vontade, pela ação das empresas. Deixaria ficar assim para já. Retomaremos já daí. Bruno, a gente conversava antes e o primeiro pensamento que ocorre ao leigo, pensando no acordo, derrubada de barreiras, remoção de barreiras e queda de tarifas. Mas me parece, agora com certeza, que o acordo é para além disso e tem um aspecto de valor, e valor, eu falo valor como conceito, e regras, né, Bruno? Acho importante destacar isso, um conjunto importante de regras que regerão esse acordo. Eu acho bom colocar essa bola no chão. Geralmente, quando a gente pensa em grandes acordos comerciais, a gente pensa em redução tarifária. A redução tarifária, de fato, existe. Para muitas coisas, será desgravada a zero. Mas um acordo que trata só de tarifas não precisa de ter 1000 páginas, né? É porque ele não trata só de tarifas, ele trata de regras. E regras de várias
de vários campos da relação econômica entre o Brasil entre o Mercosul e a União Europeia, entre as quais eu acho que cumpre destacar as regras ambientais, as regras de proteção de indicações geográficas, denominações de origem controlada, propriedade intelectual. São esses conceitos mais modernos dos acordos comerciais que, na verdade, tornam as negociações, às vezes, mais difíceis para os países em desenvolvimento e que são realmente a grande contribuição que esse acordo traz, porque cria um arcabouço normativo racional entre dois polos de racionalidade geopolítica num ambiente que está mais conflagrado hoje do que estava quando o acordo começou a ser negociado há 20 e tantos anos atrás. Tacílio, pensando do ponto de vista do empreendedor brasileiro, do empresário brasileiro, você que transita muito bem nesses dois mundos, as pessoas com quem eu converso têm uma boa perspectiva sobre o acordo. Claro que há variações para setores específicos. Na área desde a qual você observa o projeto, o cenário desse acordo, pensando em estar otimista ou pessimista, em que lugar você se coloca e por quê? Antes, eu quero fazer um comentário. Vou fazer dois comentários. À vontade. O primeiro, eu queria frisar como eu estou feliz aqui, percebendo a quantidade de mulheres, de meninas que estão aqui na sala. Então, meus cumprimentos às mulheres que, mais uma vez, demonstraram o seu foco, a sua objetividade e o interesse em assuntos que são importantes. Então, meus cumprimentos a cada uma de vocês. Segundo, eu aprendi há alguns anos que o maior inimigo de uma palestra, de uma exposição, é a fome. Então, de minha parte, vocês podem ter certeza que eu vou ser muito prático e objetivo. Inclusive para vocês, meninas, continuarem assim, todas fit. Bom, nós estamos aqui em Portugal. Eu vou fazer uma observação sobre Portugal e sobre Brasil. Por parte dos brasileiros, nós da Câmara, estamos percebendo um interesse bem interessante e que vai gerar, certamente, do que já tenho em mãos, algumas centenas de milhões de euros de investimento em Portugal, visando o mercado europeu, visando aumentar o volume de negócios e, por conseguinte, gerando renda e emprego em Portugal. Eu estou falando de algumas centenas de milhões. E como nós da Câmara gostamos de trabalhar em equipe, e muito bem colocado no painel anterior, a gente devagar consegue ir mais distante. E com o apoio, com o suporte de colegas, de amigos, isso nós conseguimos ter mais consistência e ir mais distante ainda. Então, sem dúvida, por exemplo, alguns desses negócios estão sendo tratados via a Embaixada do Brasil, via a SECOM, e com a ICEP também. O interesse do empresário, do empreendedor brasileiro, está se mostrando bem firme. E não é um, não são dois, não são três. Tá? Um exemplo, que vários de vocês estão aqui, é o próprio Fórum de Lisboa, que, apesar de ser como um foco do ponto de vista acadêmico, também traz a Portugal centenas, quiçá milhares, de empresários que começam a perceber a dinâmica da economia portuguesa e como podem desenvolver negócios aqui e visando também o restante da Europa. A contrapartida existe, mas, na prática, as empresas portuguesas são muito conservadoras,
elas não alavancam o nível de endividamento das empresas portuguesas. É provavelmente o menor da Europa. O empresário português, pela sua característica de querer acompanhar de perto os negócios nos mais diversos níveis, no geral, isso não é crítica, é uma constatação e uma peculiaridade, e que está mudando, e que nós hoje mesmo podemos ver duas empresas aqui que estão na segunda geração, e que a gente percebe que a percepção de negócios já está sendo mais moderna. Então, no geral, são cuidadosos, têm medo de sócio e têm muito mais medo de sócios do outro lado do Atlântico, pelo histórico que alguns tiveram. E a gente conhece no Brasil, tem uma expressão muito interessante, que é quem foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, é uma constatação, mas grandes empresas portuguesas estão no Mercosul, focando principalmente no Brasil, porque é mais de 80% da economia. O Brasil já vai aparecer agora, com a questão cambial, tudo como voltar a ser a 8ª maior economia do mundo. O IDH do Brasil melhorou bastante. Tem muito que melhorar, mas está melhorando. A qualidade dos negócios pode melhorar mais ainda, gerando renda, emprego, e é isso. Ana, observando, dando uma estudada naquele material riquíssimo que a agência produziu, preparando aqui a nossa conversa, eu prestei muita atenção, o Bruno fez referência a isso, eu vou retomar com ele também, o aspecto da sustentabilidade, né, e isso parece ser uma das matrizes do acordo. Inclusive, falando da questão ambiental, a importância essencial do Acordo de Paris, por exemplo, na costura desse acordo. E ouvi muito, me parece ser uma questão fundamental, a gente falou de regras aqui, um acordo composto por valores, certo? Queria explorar um pouco esse conceito fundador do acordo, por favor. Ok. Antes ainda de responder, eu queria só comentar, porque tem toda a razão, há um investimento mútuo entre o Brasil e Portugal fortíssimo. O Brasil é o 9º investidor em Portugal. Para Portugal, o destino Brasil é o 5º destino de investimento. E estamos normalmente a falar de colegas, parceiros da União Europeia, são os nossos principais destinos de investimento. Portanto, o Brasil tem essa relação de investimento connosco muito forte. E com certeza, por isso falei do futuro, com certeza que se vai repercutir nas trocas comerciais que vão continuar a progredir. Agora, falando do acordo e falando especificamente da questão dos valores, é porque realmente o acordo, tal como disse o meu colega à minha esquerda, o Bruno, não é um acordo que se limite à questão das tarifas e da sua queda até eventualmente o zero. Sim, é uma parte muito relevante, mas o acordo abre perspectivas na área do investimento, na área do acesso à contratação pública, portanto, em várias áreas, não só nas trocas comerciais, e baseia-se em princípios que, do lado europeu, são considerados absolutamente basilares. Nós consideramos, em geral, que, estando no momento em que os países estão, ou seja, a importância da luta entre países se revela muito na área comercial, este é um acordo que põe países e grupos de países em conjunto, em contacto. E só isso revela um princípio. O princípio de que a confiança é absolutamente necessária para o desenvolvimento de negócios. E esta é
uma constatação que depois conseguimos demonstrar na prática quando analisamos a relevância destes acordos comerciais para o crescimento das trocas comerciais. Ora, interessa à Europa, creio que interessa a qualquer um dos cidadãos, também interessa ao Brasil, também interessa ao Mercosul, que princípios de valorização do ser humano e, portanto, de proteção do trabalho estejam, de alguma forma, contemplados neste tipo de acordos. E também existem princípios, como muito bem referiu, de proteção ambiental ou de sustentabilidade que nós consideramos basilares, por exemplo, para o desenvolvimento de uma agricultura que não venha destruir a terra, mas que nos venha valorizar a terra. E, por isso, esses princípios estão contemplados, são subjacentes ao acordo que foi recentemente assinado e que se espera, na sua totalidade, venha a ser implementado em breve. Neste momento, aplica-se um acordo intermediário desde o dia 1 de maio. Não sei, Bruno, se... Eu quero aprofundar essa questão com o Bruno e, mais adiante, eu quero tratar de geopolítica também, né? Em que lugar, mais adiante, em que lugar geopolítico nós estávamos quando o acordo começou a ser discutido, lá em 1999, por exemplo, que China era aquela e onde nós estamos agora, quando o acordo foi assinado. Mas mais adiante. Bruno, sobre o que a gente pode chamar de sensibilidade nessa área específica agrícola, também na área ambiental. A gente conversava antes e eu achei muito interessante uma distinção que você fez sobre a visão, não posso falar europeia, mas pelo menos de alguns países europeus, sobre o papel da agricultura. Nesse caso, haveria uma predominância de uma política social, país que fez reforma agrária, e tudo, ao contrário do caso brasileiro, em que a agricultura é mesmo uma política comercial. Queria te ouvir sobre isso, porque a impressão que eu tenho de leigo de fora é que é na matéria agrícola onde nós temos mais resistências para o avanço prático do acordo. Bom, vamos lá. De um ponto de vista da agricultura, a União Europeia tem uma situação peculiar que foi construída ao longo de 200 anos, de uma estrutura fundiária extremamente fragmentada, a agricultura monofamiliar, em pequenas propriedades. Os números que eu tenho mais ou menos de cabeça indicam que, se não me falha a memória, são 5 milhões do que seriam propriedades agrícolas com menos de 5.000 hectares. E o censo do IBGE, o censo agrícola do IBGE de propriedades no Brasil, indica que o Brasil tem mais ou menos 2,5 milhões de propriedades com menos de 10 hectares. Ou seja, nós temos metade de propriedades que são o dobro das menores que eles têm. Isso para dizer o seguinte, por um lado, o Brasil tem muito mais terra disponível para a agricultura de escala, e, por outro lado, a União Europeia tem uma situação social envolvendo a posse da terra, qual seja ela. Promover políticas de consolidação no rural, que no Brasil ainda é uma discussão que não tem grandes consequências, é algo natural que aconteça em alguns lugares, aqui gera consequências políticas imediatas e ruins. Por quê? Porque você não tem a mesma dinâmica demográfica que o Brasil. O Brasil está perdendo a sua dinâmica demográfica, isso é um ponto a se considerar da pandemia para cá. O Brasil também já não tem mais aquele crescimento populacional que tinha, mas a União Europeia já lida com a necessidade de importar trabalhadores há alguns anos, né? Hoje em dia, se não me falha a memória, os Estados Unidos têm mais ou menos 15% de força de trabalho estrangeira e a União Europeia é algo entre 12% e 14%, com as consequências políticas que trazem. Quando você despovoa o interior, agregando propriedades para formar propriedades maiores, você vai ganhar economia de escala. Mas o impacto social urbano dessa migração é algo que ainda está para ser discutido na Europa. E por quê? Porque como você tem livre circulação de trabalhadores, isso quer dizer que o trabalhador que, por exemplo, vem da sua propriedade em Portugal, ele não vai necessariamente morar em Lisboa ou no Porto.
Ele pode morar em Madrid, ele pode morar em Barcelona, ele pode morar em Berlim, ele pode morar, enfim, na Grécia. O universo pelo qual ele pode se deslocar é muito mais amplo. E as políticas públicas locais nem sempre são as mais preparadas para lidar com esse tipo de dinâmica social. Então, a política agrícola comum da União Europeia tem como um dos focos reter as famílias na terra. A política agrícola do Brasil tem como foco bater recorde atrás de recorde de produtividade, eficiência, cada vez mais agregando tecnologia. Você coloca uma produção em que o drone já sabe em que lugar daquele terreno tem que colocar mais água ou menos água. Isso é uma coisa que, na escala da agricultura europeia, existe, mas para o pequeno produtor é impossível. E eles não têm uma figura similar à Embrapa para desbravar tecnologicamente as coisas. Essa política para eles ela é mais fragmentada do que é para nós. Então, nós estamos lidando, é um encontro de dois modelos de desenvolvimento agrícola distintos. Nós começamos reproduzindo deles, com a colonização do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Serra Fluminense, etc., e nós passamos para uma outra coisa nos anos 60, quando nós desenvolvemos a agricultura tropical, que é uma coisa que, inclusive, a Europa não tem como praticar, porque ela tem um ciclo de inverno com neve, então não há como plantar na seca, certo? Tudo isso para dizer o seguinte, a agricultura, o que se conseguiu em agricultura poderia ser melhor, mas não muito melhor do que o de fato foi conseguido, porque a União Europeia tem certos limites operacionais a partir do qual os Estados-membros passariam a travar o processo negociador, porque eles começam a ter consequências políticas internas que eles já não querem mais arcar, entende? É mais fácil lidar com a política que eles já têm, reter o homem na terra, ganhar um pouco em preço, reduzindo a competitividade, para ter um ambiente político mais calmo do que apostar numa mudança revolucionária da agricultura que pode culminar no imprevisível. Otacílio, eu queria partir daí para te perguntar sobre outros, eu vou usar essa palavra, eu não gosto, mas eu vou usar, outros gargalos ou dificuldades nessa relação, a partir desse exemplo que o Bruno desenvolveu, talvez seja o mais exposto, outras questões que você, que está no campo, né, você está no ambiente prático dessas trocas, outros pontos sensíveis que você identificaria para o desenvolvimento ideal, na medida do possível, desse nosso acordo? O que você apontaria como outras áreas sensíveis, pensando, você fez isso muito bem na sua primeira intervenção, sobre a cultura mesmo, a mentalidade do empresário, do empreendedor brasileiro e do português? Bom, vou até fazer uma brincadeira aqui sobre sensibilidade, falar de sensibilidade da fome também. Então, eu vou pedir para a Rijarda falar para a gente qual é o grau da fome. De 1 a 10, está em 4, e 5, e 6? 5? Então tá bom. Então, obrigado, gente. A gente merece refletir sobre um acordo que ficou sendo gerido por 25 anos e, de repente, acelerar. Ele acelerou, gente, não é somente porque demorou 25 anos e tinha que nascer. Ele acelerou pelas mudanças geopolíticas globais. Ele acelerou pela necessidade da Europa diminuir a sua necessidade em torno da Rússia e em torno da China. Foi isso. O fato da economia europeia poder ser complementar à economia do Mercosul ajuda muito, mas a causa é como fazer para diminuirmos a dependência da China e diminuirmos a dependência da Rússia. É isso, uma questão geopolítica. 80% das exportações da Europa para o Mercosul são os produtos manufaturados. E o que é que a Europa quer? Ela quer ter acesso a matérias-primas, sejam minerais, sejam produtos alimentícios, e com isso manufaturar e vender de volta para o Mercosul. E gerar renda e emprego
também aqui. Essas negociações não são de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que uma tarifa de 75% em algum item vai cair a zero. Isso no decorrer de 10, 12 anos. Então, isso gera condições para os europeus se ajustarem e para os habitantes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai também. É mútuo. Agora, merece um destaque especial o seguinte: quanto de investimento será feito europeu no Mercosul? Espera-se que sejam alguns bilhões de euros. E com o objetivo de melhorar a capacidade de aquisição de matérias-primas e já uma parte dessas matérias-primas serem semi-manufaturadas no Mercosul. Esse é um ponto que vai ajudar tanto a Europa quanto o Mercosul a gerar renda, emprego, e essa relação ser benéfica e duradoura, porque uma relação que é só bom para um lado não dá resultado. Então, acho que queria frisar isso. Ana, ouvindo o Otacílio, eu pensei em uma variável importante que é a da inovação. E no trabalho que eu tive acesso da agência, muito esclarecedor, a inovação é muito presente, certo? E o Bruno também falou na matéria, no campo agrícola, como o Brasil, do ponto de vista da inovação, por questões contingenciais, como o Brasil estará à frente nessa matéria. Pensando aqui no empresário português e na projeção desse cenário, como se situa o setor empreendedor, produtivo português em matéria de inovação, preparando-se para essa nova etapa que o Otacílio acabou de descrever? Eu acho que inovação é um chavão absolutamente essencial quando nós falamos da União Europeia. Temos muitíssimos instrumentos de apoio à inovação, as empresas trabalham diretamente com as universidades, as empresas têm uma ligação quer direta, quer através de entidades como o CEIA, como o Inesctec, como o INEGI, etc., para fazerem inovação. Os produtos produzidos na Europa normalmente têm um preço mais alto do que os produtos produzidos em outro tipo de países, com menos inovação, com menos qualificação, em estádios de desenvolvimento diferentes. E eu não estou a comparar o Brasil e Portugal, de todo. Não o faço, acho tremendamente injusto e, portanto, não vou fazê-lo. O que acho é que a questão inovação é um pressuposto. Ela existe em qualquer produto. Se nós vendemos têxteis portugueses, é porque eles têm um grau de inovação muitíssimo elevado. Se nós vendemos calçado, é porque está incorporado inovação no calçado. Se nós vendemos, e nós vendemos essencialmente máquinas e equipamentos e veículos, portanto, é o nosso core, para além dos serviços na área do turismo, com certeza que são realmente o nosso primeiro produto de exportação, mas aquilo que Portugal exporta como bem são máquinas e equipamentos e veículos. São, essencialmente, produtos inovadores, componentes para processos complexos de criação de equipamento ou máquinas. A nossa ligação com o Brasil, em termos de produto, o que é que nós vendemos para o Brasil? Nós vendemos azeite, nós vendemos componentes aeroespaciais e temos um investimento brasileiro cá que está a promover essa relação, muitíssimo, e temos depois vinho. Portanto, os 3 primeiros produtos são estes.
Ok, logo no segundo nós temos as tais máquinas e equipamentos e componentes, todos eles inovadores. Já agora, numa inovação que é mútua. Ela é feita cá e ela é feita no Brasil. E eu acho que é isso que este acordo vem potenciar. É esta ligação mútua, aprofundada entre os países. Portanto, eu tenho uma visão muito positiva do acordo, não esquecendo que existirão setores que vão sofrer por aumento de concorrência, com certeza. E temos-los mais ou menos identificados. Mas dentro dos setores, se incorporarmos inovação, se pudermos ser a solução melhor para o problema que o nosso cliente está a sentir, então nós vamos conseguir competir de uma forma melhor. E é isso que estamos a promover. E é isso que estamos a promover cá e é isso que o Brasil está a promover. O estudo que referiu, existe um estudo muito semelhante, feito pelo Brasil, para as empresas brasileiras, para que elas possam perceber quais são as vantagens competitivas por setor, por produto e que tipo de instrumentos é que podem trazer para as suas empresas para poderem melhorar. O estudo que fizemos é exatamente isso. Pretende identificar, ou seja, pretende dar conteúdo prático a este acordo que foi celebrado e que é um acordo bastante complexo. Ele atinge, em termos de fiscalidade, em termos de barreiras fiscais, ele atinge 91% dos produtos que nós trocamos. Portanto, uma percentagem muito elevada. E atinge de formas completamente diferentes. Normalmente, a Europa vai abrir primeiro, mais rápido, e o Mercosul vai mais paulatinamente abrindo, fazendo baixar as suas taxas. Mas o acordo não atinge só as barreiras fiscais ou aduaneiras. Também as barreiras não fiscais, barreiras que são naturalmente criadas para proteger os mercados, elas têm tendência a ser abertas. E espera-se que isso venha a acontecer. E, portanto, nós temos aqui um período de aprendizado, de aplicação prática, de percepção de qual é exatamente o impacto, porque os estudos foram feitos e nós consideramos que há um impacto positivo moderado, como muito bem falamos há algum tempo, nesta questão do aumento das exportações. O que nós achamos é que um acordo com regras é uma boa base de trabalho para ser ajustada, mas sobretudo para as empresas poderem perceber o que vai acontecer quando o seu produto chegar ao outro mercado. Como é que eu compito? É muito difícil num produto competir quando na alfândega cresceu em termos de custo 35%, ou 10%, ou 15%, e isso vai descendo. E vai descendo não só a 12 anos, vai descendo até 30 anos. Portanto, há aqui situações que vão até aos 30 anos e há produtos que não vão descer. São considerados muito sensíveis e, portanto, não vai ser alterada a questão fiscal. Mas já se espera que as tais barreiras não fiscais possam ser mexidas, alteradas e, de alguma forma, com o tal ajustamento dos valores que subjazem à construção daquele produto, então possa haver maior equilíbrio. E não estamos só a falar de produtos, estamos também a falar de serviços. E já agora, a nossa relação económica com o Brasil é, sobretudo, sustentada em serviços. Nós vendemos mais serviços para o Brasil do que bens. E os bens são mais, têm ciclos mais ondulantes do que propriamente os serviços que têm vindo a crescer nas nossas trocas comerciais. Mas creio que respondi, portanto, sim. Se calhar vou passando ao lado. Bela resposta, Diego. Okay. Bruno, o Tarcílio falou sobre geopolítica. Nós estamos sempre tangenciando essa questão aqui. Quero ouvi-lo sobre a mudança de cenário geopolítico, se pensarmos em como estávamos
quem eram os jogadores, os players, como se diz, em 1999, e como as coisas se moveram rapidamente, especialmente quando a gente pensa na China, já referida aqui algumas vezes. Qual é o... Eu fico pensando, quando se começou a negociar isso lá em 1999, aquilo que se pretendia num mundo completamente diferente. E o que sobrou dessa pretensão? Não que não haja pretensões e que não haja valores, como a Ana bem definiu, e um bom produto, no final das contas. Mas a gente, durante 25 anos, negociou com o mundo em movimento. Então, a gente chegou agora à assinatura do acordo em que mundo? Em que mundo esse acordo será aplicado? Vamos voltar para 1999. Eu era um jovem menino de... Eu tinha 14 anos em 1999. O Brasil estava montando uma estratégia comercial associada, ao mesmo tempo, ao que achavam que seria a rodada de Seattle, que acabou virando a rodada de Doha, negociando com a União Europeia e negociando com os Estados Unidos. A China ainda era aquela coisa que, em muita medida, ainda é hoje, que ninguém conhece muito bem, poucas pessoas foram até lá dar uma olhada e ver exatamente como é que funciona, mas tinha um peso significativamente menor em 1999 que ela tem hoje, assim, é incomparável. O Brasil daquela época também era muito menor, era muito menos importante como produtor agrícola, estava começando as primeiras ações de promoção comercial agrícola do Brasil, e eu diria que o tipo de ambição que se tinha naquele momento era um pouco proteger o Mercosul de uma enxurrada americana. Então, tentar fazer um balanço, um equilíbrio entre o Brasil, entre os Estados Unidos e a União Europeia. Veio a rodada de Doha e esperava-se que aquele tipo de iniciativa fosse correndo em 3 trilhos diferentes. Acaba que as negociações com os Estados Unidos fracassam rapidamente, o governo americano muda no ano 2000 e a postura muda, vem o 11 de setembro, há uma inflexão política ali. A rodada, por sua vez, afunda pela primeira vez em 2008, os Estados Unidos entram numa crise, dessa crise o Brasil sai com uma outra perspectiva universalista de política externa, aposta um pouco mais, vamos tentar salvar a rodada, vamos tentar salvar o multilateral. A China entra no OMC e a presença da China no OMC reconfigura as relações de poder do comércio internacional. E aí veio a pandemia. E a pandemia pegou tudo isso aí e fez assim, entendeu? Bagunçou tudo. E a atual liderança nos Estados Unidos está preocupada em recuperar uma certa... recuperar balanço comercial com principais parceiros. Então, eles partiram do princípio de quanto que é o nosso déficit comercial com tal e qual país. Fazendo um movimento que é avesso ao movimento que vinha-se desde muito tempo atrás de tentar os americanos conduzirem um mundo de comércio multilateral mais livre. Justifica-se pelo fato de que a China, supostamente, entorta essa ou aquela regra e se beneficia disso. Mas qual é a posição da União Europeia? A União Europeia perdeu espaço para os Estados Unidos e para a China no mundo. De 2008 para cá, a recuperação da União Europeia foi muito mais lenta que a dos Estados Unidos e a da China. E o modelo europeu passou a ser criticado. As etapas seguintes da integração europeia foram sustadas. Não sei se o pessoal vai se lembrar do Tratado de Lisboa, o contexto em que precisou ser refeito, a ideia de uma Constituição para a Europa que fracassou terrivelmente nos referendos nacionais. Mas nós chegamos a um momento hoje em que a União Europeia e a América do Sul representam um esforço de preservar um certo cosmopolitismo liberal no mundo, ao mesmo tempo em que lideranças nos Estados Unidos e em outros países questionam esse tipo de modelo multilateral universalista. A conclusão desse acordo tenta preservar um mínimo de racionalidade geopolítica no mundo.
Para a União Europeia é importante por quê? Porque o Mercosul tem 3 coisas que a União Europeia não tem sozinha: energia, alimentos e gente. E para nós, para o Mercosul, por que isso é importante? Porque a União Europeia tem marcas, qualidade, tecnologia e um mecanismo de inovação que a nós interessa, porque é mais parecido com o nosso do que e o poder de compra. Assim, os europeus são ricos, então eles pagam bem, né? E mais do que isso, eles pagam bem por coisas boas. Então, se a gente agrega valor, o europeu tenderá a consumir aquele produto de uma maneira mais aprofundada. Tudo isso, então, é juntar o queijo e o macarrão, né? Juntar a fome com a vontade de comer. Qual que é o desafio? O desafio é que a implementação vai ser uma implementação lenta, custosa, difícil, tá? E o segundo desafio é: o empresário brasileiro tem que entender que ele é protagonista. E essa é a dificuldade. Às vezes a gente fica pensando, então agora o europeu vai chegar lá, com a carteira cheia de euros, vai comprar a minha empresa, vai comprar o meu produto, vai comprar a minha vizinhança, e eu vou só viver do dinheiro, vou comprar um apartamento em Lisboa e vou viver do dinheiro. Não. É exatamente o contrário que deve acontecer. O que a gente espera enquanto governo brasileiro? A gente espera que o empresário brasileiro venha para Portugal e trate Portugal como a sua porta de entrada, o seu hub, o seu soft landing e a sua casa. Por quê? Porque se o nosso empreendedor não aprender a operar em Portugal, ele não vai operar na França, ele não vai operar na Itália e ele não vai operar na Alemanha. Por que aqui é conveniente? Porque Portugal tem um tamanho que nem é muito pequeno, nem é muito grande, mas tem um influxo de turistas que dá uma elasticidade a esse mercado que permite testar produtos para o consumidor final. Qual que é o nosso desafio? Nós exportamos commodities. Então, assim, a nossa soja vai para a mão do fabricante de ração, o fabricante de leite vegetal, sai do nosso controle para virar uma outra coisa. Nós temos que assumir o controle dos nossos próprios produtos. Nós temos que fazer com que o produto brasileiro chegue aqui com a cara do Brasil. Esse desafio é muito difícil. A gente sabe que o azeite é português, a gente sabe que o bacalhau é português, a gente sabe que o vinho do Porto é português. Tirando a cachaça, o que será que tem por aqui que a gente sabe que é brasileiro? Às vezes o café é brasileiro, a gente não sabe nem se veio do Brasil mesmo ou não, mas provavelmente sim. Então, esse tipo de ação é também uma ação de amadurecimento do empresário. E num ambiente como esse, de discussão com empresas familiares, é uma discussão para ser colocada também. Você controlar o destino da sua empresa, enquanto empresário, passa por você controlar o destino do seu produto. Saber onde é que ele vai aparecer, quem é que vai consumir ele, em que contexto ele vai ser exposto ao consumo. E por isso a gente defende a trabalhar com Portugal esse tipo de iniciativa, para que a partir daqui se irradie de maneira mais sustentável e de maneira já regulatoriamente treinada, porque treinou-se o regulamento europeu em Portugal, em português, ainda que tenhamos aí o comboio, o autocarro, a casa de banho, coisas do gênero, nada disso está em Camões, então a gente pode continuar dizendo que é a mesma língua. Mas temos que treinar aqui, e treinando aqui fica muito mais fácil os ganhos de escala seguintes. Então, para fechar a sua pergunta geopolítica, geopoliticamente, para o Brasil é essencial que a gente vá bem com a União Europeia, porque uma vez que a gente conquiste esse mercado de alta renda, sofisticação de consumo e sofisticação de regulação, nós estaremos em condições de competir com qualquer outro lugar do mundo. E esse é o nosso desafio agora. Otacílio, eu vi que você interagiu muito com a fala do Bruno. À luz dos desafios todos postos aqui, dessa provocação muito interessante que o Bruno fez, numa intervenção anterior, você falou sobre aquilo que, na sua visão, e muito interessante, do ponto de vista prático mesmo, né? Você deu o exemplo. O que o europeu quer? À luz, depois de ouvir isso que o Bruno disse, o que o brasileiro quer? O que o empresário brasileiro quer a partir desse acordo? Bom, o que o empresário quer, em primeiro lugar, é saber o índice Rijarda de fome. Como é que está a Rijarda? Tá. Isso significa o seguinte: depois dessa sua resposta,
nós faremos as considerações finais, já que nós chegamos a esse índice. O empresário brasileiro quer ter o apoio da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileiro, quer ter o apoio da Apex, quer ter o apoio da Embaixada via o SECOM, por exemplo, e que receba o norte de como atuar no mercado competitivo de alta qualidade que é o mercado europeu. Isso que o empresário brasileiro quer. Isso a gente está fazendo. E como o empresário brasileiro quer investir, e o investir não é só comprar um apartamento ou uma casa bonita em Cascais, não, tá? Isso já fez. E quer é como ter negócios que vão dar retorno financeiro, vão gerar fluxo de caixa, vão gerar lucro. Isso envolve investimento em negócios, que também são aqui em Portugal, que geram emprego e renda aqui, e que a gente, junto com a ICEP, junto com uma outra entidade que tem aqui, que é o IAP-MEI, a gente tem conseguido. Então, o empresário brasileiro quer saber o mapa. Não adianta querer saber o mapa, não existe mapa de mina. O que existe é um rumo tomar para poder ganhar mais dinheiro. Isso que quer. Ana Rosas, desde já agradecendo pela sua brilhante participação conosco, queria pedir considerações finais sobre essa nossa conversa. Muito bem. Há aqui um convívio de investimento e de importância desse investimento para o desenvolvimento. Nós estamos a pensar no desenvolvimento de ambos os blocos. Nós estamos a pensar no desenvolvimento de Portugal, estamos a pensar no desenvolvimento do Brasil. E é por isso que celebramos acordos, e é por isso que celebramos acordos que são difíceis, e que celebramos acordos que vamos ter de nos preparar para eles, porque achamos que é uma forma de podermos desenvolver, de fazer dinheiro, de melhorar a qualidade de vida das nossas populações. E, portanto, claramente estamos a tentar fazer exatamente a mesma coisa. Melhorar a economia do Brasil, melhorar a economia portuguesa, Portugal integrado na União Europeia, o Brasil integrado no Mercosul. E é por isso que, neste momento, eu passei 6 anos na Suíça, vim da Suíça em setembro para continuar aqui o trabalho. A Suíça fez acordos com tudo quanto era países em todo o mundo. Preparou-se para esta posição mais dura, mais complicada que o mundo está a atravessar, celebrando acordos que lhe permitissem aceder a mercados e aceder a bens, matérias-primas. E intervindo internamente para se organizar, para poder aproveitar desses acordos. E nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa. Por contraponto àqueles que acreditam que é por guerras ou por pressão brutal que se consegue aceder e melhorar a qualidade de vida dos países, nós estamos a fazer acordos para permitir que essa seja uma forma de progredir. A Câmara de Comércio vai com certeza ajudar, a Embaixada vai com certeza ajudar, e só um minuto para eu explicar como é que a AICEP pode ajudar. A AICEP é a entidade que promove Portugal no exterior, promove as trocas comerciais de bens e serviços, portanto temos uma rede no exterior, temos um colega que está em São Paulo, para ser mais claro, uma equipa, neste momento é o Francisco Costa, que está em São Paulo. Temos uma desk de mercado que está cá para orientar, para ajudar o Francisco. Neste momento sou eu e um outro colega, o Rui Lourenço. E, portanto, existe uma equipa que está cá para ajudar, para analisar projetos de investimento vossos que queiram implementar em Portugal, mas isto fazemos sempre em conjunto. As câmaras de comércio são nossos parceiros,
a Apex é nosso parceiro, as embaixadas são nossos parceiros. Nós estamos em conjunto a ajudar os empresários a instalar-se, a criar qualidade, a criar emprego, a pagar impostos para melhorar a qualidade de vida das populações, tanto da portuguesa quanto da brasileira. Portanto, concluindo, tenho uma visão muito positiva deste acordo. Está na mão dos empresários implementá-lo e estamos cá para ajudar. Muito obrigado, Ana. Bruno Graça Simões. Excelentes provocações, ótimo debate. Te agradeço imensamente pela participação. Queria ouvir a tua palavra final a respeito da nossa conversa e da projeção, claro, todo mundo quer projeção positiva de implementação do acordo. Olha, se eu fosse sintetizar numa ideia, a ideia é: esse acordo ele pode fazer diferença para o planeta, de um ponto de vista comercial, de um ponto de vista político, de um ponto de vista ambiental, enfim, you name it. Você pode escolher o campo das relações internacionais que você quiser. Esse acordo tem o potencial para desdramatizar a agenda internacional e construir uma ordem mundial racional que tantas vezes tem sido atacada nos últimos tempos, de uma maneira que faz sentido para um país desenvolvido e para um país em desenvolvimento. E para o Brasil, que é esse país que está sempre no limiar, que é um país que é pobre, mas é rico, tem empresas grandes, mas tem pobreza. Falou-se há pouco, tem a maior petroleira, a petroleira que mais dá lucro, mas tem não sei quantos milhões de habitantes sem água potável. Aquelas loucuras do Brasil. Esse acordo também pode ser uma maneira da gente se organizar. E eu espero que nos ajude, que ajude o Brasil a encontrar os investimentos que precisa, ajude o Brasil a qualificar os seus empresários para realizarem os investimentos, a sua ação de expansão internacional que precisa, ajude a União Europeia a reduzir as suas vulnerabilidades geopolíticas, que muito se agravaram nos últimos 5 anos e com as consequências que nós estamos vendo, e ajude o mundo a ser um lugar melhor. Eu acho que esse que é o grande ponto, e acho que é isso que eu espero desse acordo. Muito obrigado, Bruno. Otacílio Soares da Silva, muito obrigado pelo conteúdo, pelas reflexões, pelas provocações e pelo seu bom humor. Fundamental. Queria te ouvir. Mas não acabou o bom humor, não. Por favor. Apesar da fome, que já está em 9,999, a minha consideração final são 2 objetivas. E são 2 pedidos. São 2 pedidos do fundo do meu coração e do coração de muitos brasileiros e empresários que querem fazer negócios em Portugal e que também querem fazer turismo aqui. Por favor, conversem com as pessoas responsáveis pelo aeroporto de Lisboa. Basta colocar, simplista, coloca mais gente para receber, quando o elevador receber, fazer a triagem das pessoas. É um pedido, por favor. E o outro pedido, por favor, vejam o que se pode ser feito com a AIMA para agilizar a liberação dos documentos. Só isso, são 2 considerações que vão ajudar consideravelmente a gerar mais negócios em Portugal e fazer com que mais pessoas do Mercosul, mais brasileiros, possam vir a Portugal e a Europa fazer negócio, gerar emprego, renda em ambos os lados do Atlântico. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela presença, e o almoço está liberado. Muito obrigado a todos.